pessoal! Eu tinha feito um vídeo anterior dizendo para vocês que eu estava começando a fazer o vídeo contando a minha história. Então aqui estou eu para continuar contando a minha novela. Como foi que eu adoeci, como foi que tudo aconteceu, qual residência que eu faço, dar prosseguimento ao vídeo anterior, que falava sobre a medicina e a minha vida. Então hoje eu tô aqui para dar continuidade. Eu acho que eu tinha parado, né, na parte que eu terminei a medicina. E aí comecei a trabalhar bastante. E quando eu comecei a trabalhar, eu contei para vocês também que no primeiro ano eu escolhi não tentar residência. Eu escolhi ficar trabalhando para o Marcão poder estudar no último ano da residência dele. Então isso foi tipo um acordo que a gente fez em casal. Só que com isso eu fiquei muito focada, assim, tanto em estudar, né, a medicina e tudo mais, e trabalhar. Então eu comecei a trabalhar num posto de saúde da família. Eu amava o posto que eu trabalhava, amava os meus pacientes, são muito queridos, muitos me seguem na rede social. Um beijo para a comunidade do BND. Eu acho que foi uma parte importante da minha carreira. E nessa fase eu comecei pela UERJ, né, pela UNASUS, uma pós-graduação. Era uma pós-graduação à distância e tudo. Eu terminei essa pós-graduação e passei uns 8 meses trabalhando como médica da família. E aí terminou o ano e eu decidi que eu ia começar a estudar durante o ano subsequente, que era o ano que o Marcão terminou a residência, começar a estudar para passar para a residência. Só que teve um contratempo. Quando eu trabalhava na saúde da família, eu sempre fui de me cobrar muito e de me exigir muito. Além de trabalhar lá, eu dava vários plantões. Então, assim, nessa época eu já comecei a manifestar asma, eu já tinha crises, eu já tinha, enfim, eu ficava bem mal, tanto da sinusite, né, que agudizava, quanto da parte pulmonar. E assim, eu não parava, dificilmente, era muito raro se eu estivesse com febre, muito mal, que eu parava, que eu faltava trabalho e tudo. E como eu sou médica, assim, você sabe o que fazer, então meio que você vai tratando aquilo e eu nunca parava para dar atenção ao meu corpo e para entender. Eu sempre soube que um asmático que está tendo crises frequentes precisa ser controlado. Só que, enfim, eu não estava disposta a parar minha vida naquele momento para ir atrás do tratamento, para ver todas as coisas que eu precisaria e tudo. E até porque eu já estava, assim, quem vive no lodo, né, convive com aquilo. Eu estava acostumada a não respirar, a ter falta de ar. Enfim, eu convivia com aquilo como se aquilo fosse completamente normal. E eu, mesmo sabendo que não era normal, mas eu já estava adaptada. Larguei uma parte do trabalho, comecei a estudar. Como eu contei para vocês, a prova da SES foi anulada logo no início do ano. Então em abril não, acho que foi em março, eu prestei uma prova para o SES, eu passei. Essa prova não tinha reclassificação, então quem entrou, quem não entrou ficava de fora. Por conta do tempo não dava para reclassificar. E eu tinha decidido que eu não faria saúde da família, enfim, dermato, não faria nada disso, que eu queria fazer clínica médica. Porque na saúde da família mesmo, a área que eu mais gostava era clínica médica e eu queria aumentar o meu conhecimento técnico, a minha formação e, enfim, depois prosseguir, né? Eu pensava em fazer pneumo, porque eu fui fazer muitos diagnósticos de tuberculose. A tuberculose é um assunto que eu gosto muito, e pneumopatias também, em geral, eram assuntos que meio que me faziam vibrar. Como eu já tinha dado plantão em CTI também, grandes pneumologistas foram tipo meu referencial, assim. Então eu pensava em fazer realmente pneumologia, aprender a fazer broncoscopia, essas coisas assim. E queria também trabalhar no contexto de CTI, porque o lugar que eu mais, apesar de dar plantão na emergência, e eu gostava muito do plantão de emergência, o plantão que eu mais gostava era no CTI. Eu fiquei durante a residência dando mais plantões em CTI e fazendo a residência de clínica. Durante a residência eu comecei assim a adoecer francamente, sabe? Eu tinha asma, e a asma ela tem um barulho característico, que é do broncoespasmo, que chama-se sibilo, que é tipo um gatinho assim, durante principalmente a expiração, podendo acontecer quando você puxa o ar também, mas o comum da asma é quando você joga o ar, faz um
enfim, esse é o comum. Então eu ficava assim, e assim, era tão alto, né? Se tornou tão. A situação foi se agravando tanto que era alto, era audível, assim. As pessoas que estavam próximas de mim, elas escutavam o meu sibil, elas viam que a minha voz estava cada vez pior por conta da questão da sinusite crônica. Eu tinha várias alterações, como cisto de retenção, eu tinha algumas malformações, vamos dizer assim, a grosso modo, na parte da via aérea respiratória superior. Então isso me fazia respirar muito mal pelo nariz. Então pensa, eu já tinha um pulmão inflamado, eu tinha uma sinusite crônica e eu ainda estava no meio hospitalar com bactérias super ultra potentes. Então isso se tornou, na verdade, uma bomba. No dia 18 de julho de 2013, eu tive uma pneumonia muito grave por H1N1, uma pneumonia, vamos dizer assim, a gripe porco, como o pessoal chamava, né? Foi um pouco depois do surto que teve, foi tipo num segundo surto, assim. Eu era profissional de saúde, tinha atendido várias pessoas com H1N1, dentre elas uma gestante que tinha tido pneumonia, e 2 semanas depois eu comecei a manifestar pneumonia e todos os achados da pneumonia que eu tinha eram compatíveis com uma pneumonia viral. Assim, isso não acontece em todo mundo, isso não é uma evolução normal. Eu já tinha um pulmão que estava claramente inflamado e assim, eu falo que eu não parei para me tratar, mas eu usava todas as medicações que... A primeira pessoa que se incomodou muito com isso foi a pessoa que é meu alergista até hoje, Sérgio Dortas, Dr. Sérgio Dortas, que é o meu preceptor na residência, é o meu alergista. E assim, desde o início ele foi a pessoa que falou pra mim assim: Catarina, ou você vai parar e se tratar, ou a doença vai parar você. E naquele momento eu falei: não, Serginho, vamos começar a tratar e tudo. Ele começou a me tratar, só que assim, ele já via pela experiência clínica dele que eu não era uma paciente comum. E assim, a gente que é médico quando adoece, nem todos são assim, mas muitos são, e era o meu caso. Eu, tipo assim, se eu visse aquilo em outro paciente, com certeza eu ia tratar, chamar atenção, até porque eu queria ser pneumologista. Mas assim, em mim, você tende a... não é nada demais, não vai acontecer, você sabe, fica jogando pra frente porque o seu desejo, a sua vontade de outras coisas está tão na frente disso que você mal se enxerga, você mal ouve seu corpo, você não ouve seu organismo, você não vê que você está estafado, estressado. Não era o meu caso, eu só estava doente mesmo, não estava estressada nem estafada não. Mas, enfim, meu corpo dava sinais que eu precisava parar e eu não parei. Sérgio foi uma das pessoas que mais me alertou a respeito disso. Ele começou a me tratar e ele falava assim: Catarina, o tratamento não tá surtindo efeito e tal, você precisa parar, você precisa tomografar. 2 ou 3 semanas antes de eu ser internada, eu lembro que eu saí de um plantão no hospital particular do Rio e eu fui direto pro Procardíaco, que é um hospital que eu sempre vou, assim, na emergência, né, e tudo. E aí chegou lá, eu tava mal, eu fiz uma tomografia, assim, os meus seios da face todos velados, tinha secreção em tudo quanto é lugar, tava tudo horrível. E eu não fiz tomografia naquele momento do pulmão. E aí, aquela tomografia, eu tratei, né, eu liguei pro Sérgio, né, fiz corticoide oral em dose alta, eu já tava com bombinha, eu já tava com uma série de medicações, mas elas não surtiam efeito, porque assim, eu já tinha uma doença muito avançada nessa época. Então todo o tratamento que era feito, vamos dizer assim, ele amenizava o que estava acontecendo, mas ele não resolvia o problema. Então eu fiz um uso do antibiótico para sinusite e eu fiz até mais tempo. No caso, se eu tivesse pneumonia bacteriana, o antibiótico que eu usei teria tratado a pneumonia também, a não ser que fosse uma bactéria, enfim, muito potente. Eu fiz o teste, né, fui internada e tal, o padrão era viral, eu usei antiviral e usei também antibiótico para bactérias resistentes. Melhorei,
Mas eu saí meu pulmão saiu completamente devastado dessa infecção, assim. A minha imagem tomográfica pulmonar na fase normal, pós-pneumonia, era muito ruim. E isso chamava muita atenção porque eu era muito nova. O problema realmente é grave, sabe? Realmente eu preciso olhar para isso. A pneumonia não foi suficiente para me parar e para, vamos dizer assim, deter o meu sentimento de que eu sou jovem, que nada vai me parar, que eu vou conquistar os meus planos. Contrariei a vontade do meu alergista e a vontade do meu pneumologista e a vontade do meu marido. Eu voltei a trabalhar praticamente 4 dias depois dessa pneumonia. Aí eu fiquei cada vez mais com doses de corticoide mais alto, com mais medicações, cada vez, e eu continuava a trabalhar assim. Então eu saía do hospital, no hospital era o lugar que mais me desencadeava crise, obviamente pelo ambiente, né, o ar-condicionado. O ambiente do hospital era muito ruim pra mim, então eu chegava em casa já assim, direto pro nebulizador. Muitas vezes eu indo para a residência, eu não tinha como chegar à residência, eu tinha que parar antes no hospital para fazer nebulização e medicação venosa. Eu estava indo para a residência e aí eu tive uma crise muito grave de asma. Eu tive que parar no hospital que dava. Óbvio que esse hospital não era um hospital muito bom. Enfim, eu já usava altas doses de corticoide, então eu era uma pessoa já com uma imunossupressão. E esse hospital, como ele não era tão bom, eu ganhei, eu lembro que eu fiz nebulização e eu ganhei um acesso venoso que ficou um tempo, deve ter ficado, sei lá, umas 8, 10 horas em mim aquele acesso. E quando aquele acesso saiu, eu lembro que, na veia, né, eu lembro que ficou vermelho, doloroso, um pouquinho doloroso, mas assim, nada demais. Só que aquilo ali, porque minha imunidade também estava baixa, tudo, foi se perpetuando e tudo. E assim, um pouco tempo depois, eu comecei a fazer febre de 40 graus e piorar muito, muito, muito da asma. Quando eu cheguei no hospital, eu não tinha pneumonia e eu não tinha um padrão de sinusite muito pior do que eu tinha. Então ninguém entendeu de onde eu estava saindo. Acreditaram que era pulmonar, mas depois a gente descobriu que não era. Foram realizadas hemoculturas antes de eu entrar no hospital. E com as hemoculturas, eles viram que cresceu uma bactéria, assim, meio que do mal. E eu tive que ser tratada com um antibiótico venoso. Porque eu não tinha mais acesso, né, não tinha mais veia comum, eu tive que ir para o centro cirúrgico fazer um acesso no braço, que a gente chama de pique. É um acesso periférico que chega, vamos dizer assim, até quase o coração, chega numa veia central. Depois disso, eu comecei a ter febre. Eu lembro que um dia depois desse acesso, eu comecei a ter febre. E as febres eram febres assim, eu tava sem nada de febre. Aí, de repente, a minha temperatura subia, sei lá, de 36,5 para 41. Eu delirava de febre, era uma febre assim, absurda. Meu pai colocava 13 cobertores em cima de mim, eu tremia que nem a menininha do Exorcista, quem já viu o filme, assim, sabe que a cama faz pé, 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 pé. Isso tudo, o meu corpo tentando gerar calor, né, por conta daquela situação inflamatória e tal. E eu tinha muita falta de ar. Então imagina, eu estava totalmente inflamada, na verdade o que eu tinha era sepse. Aquele acesso daquele hospital e tudo fez entrar na minha corrente sanguínea uma bactéria, meio do mal hospitalar. Mas não era uma bactéria muito potente, não. Só que essa bactéria foi suficiente para gerar um processo inflamatório sistêmico que manifestou com piora da inflamação do meu pulmão. Nesse hospital que eu estava, eu ganhei outra bactéria, só que eu fiquei 15 dias com todos os antibióticos sendo trocados, assim. Eles tentavam todos os tipos de antibiótico, o Marcão já estava desesperado, já tinha 15 dias de internada e cada vez mais grave, descendo, como a gente fala, descendo a ladeira mesmo. E aí ele chamou, né, o Dr. Paulo Feijó, que é o meu infectologista querido, que já, nossa, cuidou de mim, tratou e várias vezes foi um enviado de Deus para realmente restabelecer e me ajudar. E o Dr. Paulo Feijó começou a pesquisar e tudo, e descobriram que eu tinha uma infecção de corrente sanguínea chamada
por uma bactéria chamada KPC, que é uma Klebsiella carbapenemase positiva, desculpa. E ela é uma bactéria que ela é resistente a praticamente todos os antibióticos, sensível a apenas um. Então eu tinha que usar um antibiótico para tratar a bactéria lá do início da internação e mais 2 para essa nova bactéria. E esse remédio nunca pode ser usado sozinho, ele normalmente é associado a um outro, que eles têm uma interação que, enfim, termos técnicos, não importa, gente. Mas é um antibiótico muito forte, que fez o meu cabelo mudar de cor, meu cabelo caiu. Eu tive vários efeitos colaterais, eu tive efeitos colaterais neurológicos. Nessa mesma internação, eu tive mais de 5 acessos venosos profundos nessa internação, sendo que um desses acessos venosos profundos era de uma jugular direita, e esse acesso, ninguém sabe como, quer dizer, a gente imagina que eu tivesse um trombinho ali causado por um outro acesso que eu tive do lado direito, e que ele acabou virando, então eu tive que ir para uma cirurgia vascular por conta disso, para retirada do catéter e para passarem um novo catéter. Então o fim dessa história são 45 dias de internação. Então vocês têm noção? Vocês têm noção do que é 45 dias internada? Eu fiquei 45 dias internada, terminei o tratamento, voltei para casa, eu já estava deformada. Nessa fase foi a primeira vez que eu estava usando corticoide, e vocês imaginam, com infecções generalizadas recorrentes, para conter, eu quase fui entubada, enfim, passei muita coisa difícil. Então eu tava com corticoide venoso lá no alto, eu recebi em média 5 litros de soro, assim, por dia. Então eu tava assim quase explodindo. Depois eu boto uma foto aí pra vocês entenderem do que eu tô falando. E eu tava quase explodindo, assim. E naquela fase, realmente, eu não sabia lidar. Eu tinha uma fome absurda por conta do corticoide. O meu humor, eu não tava conseguindo lidar com tudo aquilo que aconteceu. Eu não tinha fé que eu tenho. Foi aí que eu comecei a me reaproximar de Deus. Eu sempre tive fé, eu sempre fui da igreja, mas foi nesse contexto que eu me reaproximei de Deus, e foi a melhor coisa que eu fiz, porque a partir daí os problemas podem ter vindo, assim, os problemas vieram depois, vocês vão ver a continuação, mas tudo mudou, sabe? A minha forma de enfrentar mudou. Nessa fase eu realmente fiquei mal, eu cheguei até a precisar de um período curto de antidepressivo, mas logo eu me restabeleci. Enfim, e aí a asma foi melhorando, eu fui ficando melhor, fiquei bem, e aí vem o próximo capítulo. Quando eu nessa época, eu morava junto com o Marcão sempre quis casar, tipo, no papel, e eu era meio resistente, sei lá, isso é outro vídeo, meu casamento. Eu tinha umas ideias, sei lá, meio loucas a esse respeito. E depois que eu saí do hospital, 45 dias internada, transfigurada, o meu marido bateu o pé, que ele queria, porque queria documentar o nosso casamento, porque foi muito difícil para ele. O tempo todo ele precisava da assinatura dos meus pais, entendeu? Até você provar que ele realmente tinha uma união estável porque vivia comigo. Gente, isso aí é realmente, numa situação extrema como eu tava, isso aí é muito difícil. Então ele não sentia que ele tinha autonomia, ele queria essa autonomia porque ele merecia essa autonomia, né? Afinal de contas, ele foi a pessoa que se colocou à frente, a pessoa que chamou os médicos, até porque meus pais não são médicos. E aí eu acho que o próximo passo é contar pra vocês como eu fui pedida em casamento, assim, eu já era noiva, mas foi efetivo, como a gente começou a ver as coisas do casamento e como eu saí dessa fase, consegui casar, o tempo que eu vivi bem e depois a minha recaída. Mas isso, gente, é história para muitos outros vídeos. Então, eu vou ficando por aqui. Se você tá gostando de ouvir a minha história, de saber de fato o que aconteceu com detalhes, não deixa de curtir. Se você quer continuar assistindo, enfim, acompanhando a minha história, não deixa de se inscrever no canal. As outras redes sociais, como meu blog, por exemplo, catarinaragon.com.br, e Instagram, Snapchat, Twitter, Periscope, Catarina Aragon, é muito fácil de me achar. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.